Meu filho é comunista. E agora? Onde foi que eu errei? A Bíblia é o manual de criação de filhos mais completo que pode existir. E eu quero partir de um texto tão simples e tão conhecido, mas muitas vezes pouco compreendido. Provérbios capítulo 22, verso 6. Diz assim: ensine, instrua, edifique o menino no caminho em que ele deve andar. E quando ele for envelhecendo, quando ele for crescendo, ele jamais se desviará desse caminho que ele foi ensinado. Mas você já percebeu no convívio da igreja que quando vai chegando o tempo de faculdade, quando vai chegando o tempo do fim da adolescência e entrada na faculdade, muitos filhos se desviam do caminho, eles por um tempo eles dão tempo da igreja, eles se apartam da fé, se esfriam na fé. Quando isso acontece, de duas uma, ou a palavra do Senhor falhou, porque a Bíblia diz que esse menino nunca vai se desviar do caminho, ou fomos nós que falhamos na nossa doutrinação, fomos nós que falhamos na edificação desse menino, dessa criança na palavra. Eu tenho entendido que ensinar a criança no caminho que ela deve andar é como plantar uma semente. E as nossas orações são as chuvas que regam essa semente, para fazê-la produzir, dar o seu fruto. Então o fruto, a produção da semente é o quê? São as atitudes que nossos filhos terão a partir do nosso ensino e das nossas orações. Então nós estamos diante de uma equação. Instrução mais oração é igual a atitude. Você já parou para pensar que as coisas elementares, básicas da vida, como aprender a se alimentar, aprender a ler, a escrever, aprender a jogar bola, a nadar, somos nós, os pais, que ensinamos aos filhos? E você também já parou para pensar que as coisas importantes, primordiais, como por exemplo, ideologia sexual, como por exemplo, ideologia política, não somos nós que ensinamos, são as escolas e as faculdades? Aonde eu errei, nós erramos, onde deixamos a escola e as universidades doutrinar os nossos filhos, aonde nós deveríamos tê-los doutrinado. Você já parou também para pensar que a grande maioria dos professores brasileiros do ensino médio, ensino fundamental, das universidades, nem se fala, são esquerdistas, são comunistas? Você já parou para pensar nisso? E aqui está a grande catástrofe da próxima geração da igreja brasileira. Os nossos filhos têm sido desenvolvidos ideologicamente na política a partir de uma ideologia comunista, de uma ideologia marxista. Por quê? Porque os pais e os pastores e líderes não estão preparados a treiná-los, a ensiná-los nas idades de base, dentro de casa e dentro da igreja. Eu queria que você pensasse nisso comigo. Eu queria que você pensasse que, eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, que o seu filho de 12 anos, meninão, o que um menino de 12 anos faz hoje? Joga videogame, joga bola? Você já parou para pensar que esse menino daqui a 4 anos ele vai votar na próxima eleição para presidente do Brasil? E ele vai, ajudar a definir o futuro de uma nação? O que um menino com 12 anos hoje sabe sobre política? Nada. O que esse menino daqui a 4 anos, com 16, com 18 anos, ele vai saber sobre política? Nada. A não ser aquilo que ele aprendeu na escola e aquilo que ele aprendeu na faculdade. E eu quero dizer para você, definir aquilo que você vai fazer como cidadão agora, em outubro de 2018, tem tudo a ver com o futuro da nação e tem a ver com o futuro dos seus filhos.
Nós precisamos sentar com os nossos filhos de 12 anos, alienados na política, de 13 anos, de 14 anos, e falar para eles em quem vamos votar e por que vamos votar. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é esquerda, o que é direita, ensinar o que é marxismo, ensinar o que é gramscismo, ensinar o que é teologia da libertação. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é essa ideologia, sabe, que se infiltrou principalmente na educação e na cultura de uma nação e que tem desconstruído os princípios sagrados e desconstruído os princípios morais e os princípios de família. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eles não podem aprender sobre isso nas escolas e muito menos na universidade. E aí vai uma pergunta: quantos pais estão prontos a ensinar sobre isso para os filhos? Quantos pastores, quantos líderes entendem sobre o movimento socialista, entendem sobre uma guerra ideológica que está sendo travada na cabeça dos nossos filhos hoje? Aí está o grande problema, porque pouquíssimos pais, pouquíssimos pastores e líderes entendem sobre isso e estão aptos a ensinar. Por isso, aí vai um alerta aos pais, aí vai um alerta aos pastores e líderes. Nós precisamos nos informar e começar a instruir os nossos jovens já. Pai, mãe, vou dizer uma coisa para vocês. Depois que essa ideologia é formada na cabeça de um filho, desconstruir uma ideologia comunista é algo espiritual, é algo terrível. É uma batalha na mente, uma batalha no espírito para poder arrancar esse tipo de ideologia que foi implantado dentro deles. Muitos jovens têm deixado a igreja quando confrontado acerca do esquerdismo, acerca do comunismo, porque eles preferem ficar com a ideologia implantada na mente deles do que ficar com a fé, do que ficar na igreja onde eles nasceram e cresceram. Por quê? Porque isso é algo espiritual. Por isso eu queria dizer para você, pai e mãe, nós estamos diante de uma equação. Olha só o que a Bíblia diz para a gente terminar em Provérbios 29:15. A vara, a disciplina, a correção trará sabedoria, mas a criança, o adolescente, entregue a si mesmo, irá envergonhar os seus pais, para que não sejamos envergonhados. Assim como a gente sentou para ensinar matemática para o nosso filho, assim como nós fomos à piscina para ensinar natação para o nosso filho, ao campo de futebol para ensinar ele a jogar bola, nós vamos à mesa para ensinar para ele política. Nós vamos à mesa, ao quarto, para ensinar para eles ideologia sexual. Sabe por quê? Porque isso é tarefa nossa. Isso é o nosso papel. Por isso, não anule seu voto. Por isso, não vote em branco. Por isso, não transfira para Deus a sua responsabilidade. Sabe o que nós temos feito? Transferido para um Deus que é poderoso e soberano, sabe? E tem o controle de todas as coisas. Nós temos transferido para Deus aquilo que é nossa responsabilidade e omitido, como responsabilidade dos pais e da igreja, aquilo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Por isso, fica a dica para você, nesse momento, sente com seus filhos, ensine os seus filhos, marque a nossa geração, porque ela vai precisar de tudo isso. Um grande abraço.